Imagine uma mente em chamas. Uma mente que ousou desafiar tudo, questionar cada verdade, dançar na beira da própria razão. Uma mente que não se contentava com respostas fáceis, mas buscava a verdade em suas formas mais cruas e perturbadoras. Este foi Friedrich Nietzsche, o filósofo que ousou matar Deus. Suas ideias, como supernovas, explodiram na paisagem intelectual do século XIX. Ele desafiou as normas estabelecidas e provocou debates que ecoam até hoje. Elas iluminaram os cantos ocultos da existência humana, expondo nossos medos mais profundos e nossos sonhos mais audaciosos. Nietzsche nos forçou a olhar para dentro de nós mesmos e questionar o que realmente significa ser humano. A vida de Nietzsche foi um paradoxo, uma ascensão flamejante seguida por uma queda trágica na escuridão. Ele experimentou tanto o auge da criatividade, quanto o abismo da loucura. Ele foi um filósofo que desafiou os próprios fundamentos da moralidade. Abraçou o poder do indivíduo e a ideia do Übermensch, o super-homem que transcende as limitações humanas. No entanto, sucumbiu a um colapso mental que o deixou em silêncio na última década de sua vida. Um silêncio que contrastava fortemente com a intensidade de seus pensamentos e escritos. Sua história é um conto de advertência. É um lembrete de que até as mentes mais brilhantes podem ser consumidas por sua própria genialidade. A linha entre a genialidade e a loucura é muitas vezes tênue, mas também é uma prova do poder duradouro das ideias. A obra de Nietzsche continua a provocar, inspirar e desafiar. Suas palavras ressoam através das gerações, influenciando pensadores e artistas. Ele nos força a confrontar as verdades incômodas sobre nós mesmos e o mundo que habitamos. Nos desafia a questionar nossas crenças mais profundas e a buscar um entendimento mais profundo da existência. Ficamos às voltas com o legado dessa figura enigmática. Um homem que ousou sonhar com um mundo sem Deus. Um mundo onde a moralidade não fosse ditada por uma autoridade divina, mas pela própria vontade humana. Ele vislumbrou um mundo onde a humanidade poderia transcender suas limitações e alcançar seu pleno potencial. Um mundo onde cada indivíduo pudesse se tornar o melhor de si mesmo. Ele era um profeta ou um louco? Um visionário ou um nihilista? As respostas a essas perguntas continuam a nos intrigar. A resposta talvez esteja em algum lugar entre os dois, no caos rodopiante de sua mente extraordinária. Uma mente que, apesar de tudo, deixou um legado imortal. A jornada de Friedrich Nietzsche começou em uma pequena vila na Alemanha, em 1844. Ele nasceu em uma família mergulhada na tradição religiosa, onde a fé e a devoção eram pilares centrais da vida cotidiana. Ele nasceu em uma família mergulhada na tradição religiosa. Seu pai era um pastor luterano, e esperava-se que o jovem Friedrich seguisse seus passos, dedicando sua vida ao serviço da igreja. Seu pai era um pastor luterano, e esperava-se que o jovem Friedrich seguisse seus passos. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos para ele. Desde criança, Nietzsche demonstrava um intelecto excepcional. Destacou-se em seus estudos, sempre buscando mais conhecimento. Desde criança, Nietzsche demonstrava um intelecto excepcional. Destacou-se em seus estudos. Ele mergulhou no mundo da literatura, música e filosofia, absorvendo tudo com uma curiosidade insaciável. Mergulhou no mundo da literatura, música e filosofia. No entanto, sob a superfície desse talento precoce, um espírito rebelde se formava, questionando as normas e tradições que o cercavam. No entanto, sob a superfície desse talento precoce, um espírito rebelde se formava. Com a tenra idade de 24 anos, Nietzsche foi nomeado professor de filologia clássica na Universidade de Basel, uma conquista extraordinária para alguém tão jovem. Com a tenra idade de 24 anos, Nietzsche foi nomeado professor de filologia clássica na Universidade de Basel. Uma conquista extraordinária para alguém tão jovem. No entanto, ele já começava a questionar os próprios fundamentos do mundo acadêmico em que havia entrado.
uma conquista extraordinária para alguém tão jovem. No entanto, ele já começava a questionar os próprios fundamentos do mundo acadêmico em que havia entrado. Seus primeiros trabalhos, como O Nascimento da Tragédia, desafiaram as interpretações convencionais da cultura grega. No entanto, ele já começava a questionar os próprios fundamentos do mundo acadêmico em que havia entrado. Seus primeiros trabalhos, como O Nascimento da Tragédia, desafiaram as interpretações convencionais da cultura grega. Ele explorou os aspectos mais sombrios e instintivos da natureza humana. Seus primeiros trabalhos, como O Nascimento da Tragédia, desafiaram as interpretações convencionais da cultura grega. Ele explorou os aspectos mais sombrios e instintivos da natureza humana. Essas ideias, embora brilhantes, encontraram resistência de seus colegas. Ele explorou os aspectos mais sombrios e instintivos da natureza humana. Essas ideias, embora brilhantes, encontraram resistência de seus colegas. Marcaram o início da alienação de Nietzsche do establishment acadêmico. Essas ideias, embora brilhantes, encontraram resistência de seus colegas. Marcaram o início da alienação de Nietzsche do establishment acadêmico. Nietzsche nunca foi de se esquivar da controvérsia. Ele a abraçou como parte de sua jornada filosófica. Marcaram o início da alienação de Nietzsche do establishment acadêmico. Nietzsche nunca foi de se esquivar da controvérsia. Ele a abraçou. Ele via seu papel como filósofo não para fornecer respostas, mas para fazer perguntas difíceis e provocar reflexões profundas. Nietzsche nunca foi de se esquivar da controvérsia. Ele a abraçou. Ele via seu papel como filósofo não para fornecer respostas, mas para fazer perguntas difíceis. Ele buscava tirar as pessoas de sua complacência intelectual, desafiando-as a pensar de maneira crítica e independente. Ele via seu papel como filósofo não para fornecer respostas, mas para fazer perguntas difíceis. Ele buscava tirar as pessoas de sua complacência intelectual. Ele queria que elas confrontassem as verdades incômodas que se escondiam sob a superfície de suas vidas confortáveis, igualzinho a muito paulistano que vive na bolha. Ele buscava tirar as pessoas de sua complacência intelectual. Ele queria que elas confrontassem as verdades incômodas que se escondiam sob a superfície de suas vidas confortáveis, igualzinho a muito paulistano que vive na bolha. Nietzsche acreditava que somente através do confronto com essas verdades, poderíamos alcançar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Queria que elas confrontassem as verdades incômodas que se escondiam sob a superfície de suas vidas confortáveis, igualzinho a muito paulistano que vive na bolha. Ele acreditava que somente através do confronto com essas verdades, poderíamos alcançar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A filosofia de Nietzsche representou um afastamento radical dos códigos morais prevalecentes em sua época, desafiando as normas estabelecidas e provocando debates intensos. Ele rejeitou as noções rígidas e absolutas de bem e mal que haviam dominado o pensamento ocidental por séculos, argumentando que essas noções eram simplificações perigosas da complexidade da vida humana. Nietzsche via essas noções como construções artificiais, ferramentas usadas pelos poderosos para controlar os fracos e manter a ordem social. Em sua obra inovadora, Além do Bem e do Mal, Nietzsche pediu uma reavaliação de todos os valores, incentivando uma análise crítica das crenças aceitas. Ele exortou seus leitores a olharem além dos limites da moralidade tradicional e a abraçarem uma abordagem mais matizada e individualista da ética, onde cada um pudesse definir seus próprios valores. Central à filosofia de Nietzsche era o conceito da vontade de poder, uma força vital que impulsiona todos os seres vivos. Não era um desejo simplista de dominação sobre os outros, mas sim uma busca incessante por crescimento, autossuperação e realização pessoal. Em vez disso, era um impulso fundamental dentro de todos os seres vivos para se esforçar, crescer e superar obstáculos, refletindo a essência da vida em sua forma mais pura. Para Nietzsche, a verdadeira medida de um indivíduo não era sua adesão às normas sociais, mas sua capacidade de criar seus próprios valores e viver de acordo com eles.
Para viver uma vida com significado e propósito, era preciso abraçar a vontade de poder e forjar seu próprio caminho, independentemente das expectativas sociais. As ideias de Nietzsche foram recebidas com uma mistura de fascínio e horror, provocando reações intensas e polarizadas. Ele desafiou os próprios fundamentos da moralidade e da religião, questionando as bases sobre as quais a sociedade havia sido construída. Ousou sugerir que não havia verdades absolutas, apenas interpretações, uma ideia que abalou profundamente as convicções de sua época. Uma proposição perigosa e estimulante que continua a ressoar com os leitores até hoje, inspirando novas gerações a questionar e redefinir suas próprias crenças. O fascínio de Nietzsche pela Grécia Antiga era profundo. Ele via em seus mitos e tragédias uma compreensão profunda da condição humana. Em sua obra inicial, O Nascimento da Tragédia, ele explorou a dualidade da natureza humana. Contrastou o apolíneo, representando a ordem e a razão, com o dionisíaco, incorporando o caos e o instinto. Para Nietzsche, a verdadeira arte surgia da tensão entre essas duas forças opostas. Ele argumentou que os gregos, por meio de suas tragédias, haviam encontrado uma maneira de confrontar os aspectos mais sombrios da existência. Eles reconheciam a inevitabilidade do sofrimento e da morte. No entanto, também celebravam a beleza e a vitalidade da vida. Nietzsche acreditava que a sociedade moderna havia se tornado apolínea demais, focada demais na razão e na lógica. Havia perdido contato com o lado primal e instintivo da natureza humana. Isso, ele argumentou, levou a uma sufocação da criatividade e a uma sensação de vazio espiritual. Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche lançou as bases para suas ideias posteriores sobre a vontade de poder e a importância da autocriação individual. Ele via a arte como uma forma de acessar as forças primordiais que nos impulsionam. Ele acreditava que, ao abraçar tanto o apolíneo quanto o dionisíaco, poderíamos viver vidas mais ricas e significativas.